12h10, horário de Brasília, opinião no ar de volta para nossa pauta número 1. Daqui a pouquinho voltamos a falar sobre a morte do Lázaro Barbosa, nessa busca aí de 20 dias da polícia pelo psicopata que matou aí durante essa fuga algumas pessoas, 4 pessoas. Antes a gente fala de CPI da Covid com o senador governista Marcos Rogério, que nos atende mais uma vez. Agradeço mais uma vez, senador, pela sua atenção aqui com a opinião no ar. Boa tarde ao senhor. Bom, a gente passou da CPI da cloroquina, para aquela que não comprou vacina, o gabinete paralelo. Agora estamos aí na questão do acordo para a compra da Covaxin, a vacina indiana. É um caso que está sendo investigado. De tudo que o senhor viu até agora, qual é a sua opinião sobre essa questão agora, senador? Mais uma vez agradeço pela sua participação. Muito boa tarde a você, Laco, a todos os telespectadores. Um prazer participar contigo. Bem, essa CPI tem sido a CPI das narrativas, né? Ela produz factoides toda semana, né? Passou lá a CPI da cloroquina, a CPI da carta, a CPI do gabinete paralelo, depois virou a CPI da Copa América e agora virou a CPI da Covaxin e um grande barulho para nada, porque você não tem nenhuma evidência ali que caracterize qualquer indício de corrupção. E veja você que a frase, a manchete que eles deram no dia do depoimento foi: estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo. Veja, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, segundo a oposição, não teve 1 centavo sequer pago para ninguém. Um contrato onde não foi pago nada, onde ninguém recebeu, ninguém ganhou. Mas para a oposição é o maior escândalo de corrupção. Queremos que apure? Queremos. Tudo, inclusive. Não só isso, mas é uma CPI que é um grande circo de narrativas. Amanda. Agora, senador, o dinheiro de fato não foi pago, mas foi empenhado. Isso quer dizer que os recursos públicos foram reservados e não podiam ser gastos em nenhuma outra coisa, a não ser na compra das vacinas Covaxin, pelo que a gente sabe, isso continua valendo. Por outro lado, há uma série de irregularidades no contrato e esse servidor público, Luiz Ricardo Miranda, relatou que recebeu pressão. Eles disseram também que se encontraram os irmãos Miranda com o presidente Bolsonaro no dia 20 de março no Palácio da Alvorada. Esse encontro não foi negado por Bolsonaro. Aliás, ele não questionou nenhuma parte da versão dos irmãos Miranda, nem mesmo a parte em que o deputado Luiz Miranda falou do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que teria sido citado pelo próprio presidente Bolsonaro como alguém metido em rolo, interessado ali no contrato da Covaxin. É importante o presidente Bolsonaro se posicionar, vir a público? O senhor falou com ele ou teve acesso a fontes do Planalto, a interlocutores próximos ao presidente que explicaram como se deu esse encontro? Porque isso será muito importante, até porque outros senadores da CPI querem entrar com notícia-crime no STF contra o presidente por prevaricação. Bom, os senadores têm liberdade, cada um acha que tem que ser feito. E cabe às instituições sérias, democráticas, dentro do Estado de Direito, agir conforme manda a lei e a Constituição Federal. Veja, o presidente não negou o encontro porque o encontro aconteceu. Agora, é preciso observar a sequência dos fatos. Você tem uma situação que acontece na quinta-feira, quando o primeiro invoice, a primeira nota chega dessa empresa, identificam lá algumas impropriedades, algumas incorreções formais, e que nasceu daí um grande fake news, porque espalharam para o Brasil inteiro que nós estávamos ali diante de um superfaturamento de 1000%, né? Porque olharam lá a quantidade de doses, que era 300 mil a 150 dólares cada uma, 45 milhões de dólares, quando não era isso. Você tinha uma embalagem com 10 doses cada uma, vezes 300 mil, 3 milhões de doses. Tinha erro formal? Tinha. Tinha que corrigir? Tinha. Mas são erros normais, que podem ser corrigidos e foram corrigidos. Veja, eles vão no sábado com o presidente, falam de outros assuntos e, no meio da conversa, falam dessa situação. O presidente faz o que tem que fazer. O presidente chama o ministro da Saúde, na sequência, na segunda-feira, conversa com ele e determina, olha, verifica o que tem nisso. Quando a ordem é repassada e a checagem é feita, verifica-se que está diante de questões formais. A partir daí, você tem a sequência. A empresa é notificada, não oferece qualquer resistência, começa a trabalhar justamente nos ajustes. Terça e quarta-feira, tudo ajustado. Qual é o problema? Do ponto de vista formal, nenhum.
eles passam muito tempo e depois vêm com a narrativa apresentando o primeiro documento que foi errado. O documento que o deputado apresentou para dar lastro a essa narrativa toda foi o primeiro documento recebido no âmbito do departamento. Os outros documentos ele não apresenta. Então, é uma grande narrativa. Se o presidente, Amanda, tivesse feito o que a oposição está dizendo agora e o que a imprensa está comprando, parte dela, ele estaria sendo acusado hoje de ter tentado obstruir a compra de vacinas. Essa é a verdade. Porque se ele faz aquilo e denuncia, cria uma grande manchete, iam dizer que o presidente não queria comprar vacina. Como o presidente acionou o controle interno, então faz a acusação inversa. Só narrativas. Pois é, e por falar em narrativas, senadora, aliás, essa CPI é sim uma usina de manchetes, já que o senhor falou em manchetes agora há pouco, a impressão que fica, para quem conhece um pouco do jogo político, e o senhor conhece bem, aliás, é que o discurso do antivacina, do genocida, ele está acabando, até porque as vacinas chegaram, o discurso do anti-ciência. Então, é preciso buscar algo que se pareça com algum desvio ético, com alguma corrupção, para colocar o presidente de frente para o espelho com o ex-presidente Lula. Esse sim, o único adversário possível para as eleições do ano que vem, e sim, um corrupto condenado pela justiça, apesar do STF. Mas dito isso, senadora, eu queria que o senhor comentasse a questão do Ricardo Barros. Ele deveria se afastar do posto de líder do governo? É o caso dele ser ouvido ou não pela CPI? Eu acho que o próprio Ricardo Barros, Silvio, a sua narrativa, a sequência que você faz de observações está corretíssima. Eu acho que o próprio ex-ministro Ricardo Barros deve se colocar à disposição para comparecer à CPI, embora, a par das informações que temos, do que está no processo, nenhuma dessas suspeitas que estão sendo lançadas, você encontra no processo. O que foi feito fora do processo, eu não faço aqui qualquer tipo de afirmação, porque eu estou olhando para o processo. Então, é com base nisso que a gente atua. Eu acho que ele próprio deve se colocar à disposição para estar lá. Agora, é preciso levar em consideração que quem incluiu a vacina indiana entre aquelas que o Brasil deveria comprar foi o parlamento brasileiro, não foi a medida provisória do presidente. E 3 emendas foram apresentadas para incluir a vacina indiana. Orlando Silva, do PCdoB, Renildo Calheiros, irmão do senador relator da CPI, e Ricardo Barros. Eu apresentei um requerimento para convidar os 3 parlamentares da CPI, para que eles lá compareçam e digam o que motivou a apresentação dessas emendas. E outro detalhe, o relator dessa MP no Senado Federal foi o senador Randolfo Rodrigues, que queria dar um prazo muito menor à Anvisa para analisar esses processos. Ou seja, os mesmos que lá atrás acusavam o governo de agir com lentidão e de que estava de celeridade, agora fazem uma acusação no sentido inverso. E tem a ousadia de dizer: estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Olha, perto dos governos Lula e Dilma, que desviaram bilhões de reais, o maior escândalo do governo Bolsonaro, segundo a oposição, não teve o pagamento de 1 centavo sequer. Constantino. Boa tarde, senador. Pois é, eu quero pegar o gancho daí, né? Porque parece que o tiro saiu pela culatra. Teve até um trabalho de um indivíduo que mora na Austrália, trabalha com limpeza na Austrália, o Kim Paim, e ele trouxe à tona todas as informações que o senhor acabou de dividir aqui conosco. Inclusive do irmão do Renan Calheiros, autor de uma MP, relatada pelo senador Randolfo Rodrigues, o companheiro do Nicolás Maduro, e botando pressão na Anvisa para, em 7 dias no máximo, ter que aprovar em emergência, mesmo, né, sem qualquer outra informação mais rigorosa, não só a Covaxin, como a Sputnik russa. E aí a gente começa aí puxando o fio da meada e vai chegando em nomes como Carlos Gabas, né? Essa hashtag nas redes sociais, Renan sabia de tudo, já tem mais de 300 mil menções. O senador Randolfo tentou se defender, né, sentiu o golpe e disse que o problema é superfaturamento, mas como o senhor mesmo colocou, que superfaturamento é esse de um preço mundialmente tabelado, né? $15 a dose era o preço praticado pelo laboratório no mundo todo, inclusive parece que 16 ou 13 países executaram exatamente esse preço, segundo o estado de Minas.
pressão atípica, que é um termo bem vago e elástico e subjetivo, que é o que o irmão do Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, usou, me parece exatamente esse tipo de medida provisória com a relatoria do Randolfo Rodrigues. Pergunta, senador, quando é que Carlos Gabas vai à CPI? Conseguiram blindar até aqui, porque não querem falar de consórcio Nordeste. O que está acontecendo? Olha, Rodrigo Constantino, você tem razão. Eles querem apurar possíveis indícios de corrupção, desde que seja no governo do presidente Bolsonaro. Aí, diante da ausência de provas, eles apostam justamente numa narrativa, num factoide, que é esse da Covaxin. E digo mais, eles colocaram lá o prazo de 7 dias na MP, que o presidente vetou. Quem quis assegurar essa celeridade na Anvisa foi justamente a oposição e os que hoje acusam o governo do presidente Bolsonaro. Em relação ao consórcio Nordeste, nós colocamos o requerimento para convocar o senhor Carlos Gabas. O G7, o grupo que comanda a CPI, disse não queremos investigar. Veja, eles compraram respiradores lá no consórcio Nordeste, pagaram caro, pagaram antecipado, não receberam nenhum respirador e compraram de uma empresa de fachada. Aparentemente uma empresa de fachada. Mas isso o G7 diz que não quer investigar. Você tem situações em Santa Catarina, você tem situações no Amazonas, gravíssimo, você tem situações em outros estados. Mas esse tipo de corrupção, o G7 disse desde o começo, mesmo antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. O G7 já dizia que não queria investigar. Então, tudo isso tem como foco o governo federal por uma razão muito simples. O jogo ali é político, é eleitoral. São as eleições de 22 que estão em cena dentro daquela CPI. Quem governou o país por 16 anos promoveu os piores e maiores escândalos de corrupção. E lá, diferente daqui, que bilhões e bilhões de reais foram pagos e desviados, eles querem usar a CPI como palanque pré-eleitoral. Esse é o jogo. Senador, esse assunto que o Constantino puxou, aliás, é o campeão aqui de perguntas entre os nossos espectadores. Drummond perguntando se será investigada a facilitação via MP do irmão do Renan com relatoria do Randolfo Rodrigues na compra da Covaxin, Sputnik, quem mais? Caipira, é o perfil dele no Twitter, Rogério Bertizzolo também perguntando a mesma coisa, como é que fica a CPI com os novos fatos relacionados à MP do irmão do Renan, com relatoria do Randolfo Rodrigues, várias perguntas sobre este assunto. E a gente tem visto, assim, muitas mentiras também, senador, já falamos sobre isso aqui, como, por exemplo, esses medicamentos têm ineficácia comprovada quando não tem eficácia comprovada, segundo o teste duplo cego, randomizado, padrão ouro. Outra mentira que eu ouvi outro dia na CPI, nós já comprovamos na CPI que o Brasil poderia ter o dobro de vacinas, né, do que temos hoje. Tem várias mentiras. A gente viu ali outro dia Humberto Costa, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, relator da CPI, abandonando o plenário quando tínhamos lá dois especialistas muito sérios, que já entrevistamos aqui várias vezes, doutor Ricardo Ariel Zimmermann, doutor Francisco Cardoso. Então, diante de tudo isso, como é que fica? Bom, teve a suspeição do Moro agora, mas em relação à CPI, como é que a gente fica? Olha, assim, infelizmente o jogo é político e eu lamento, inclusive, que o próprio Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tenha, de certa forma, tomado parte nisso, porque a decisão mais recente em relação aos estados, aos governadores, é uma decisão que vai contra, né, o papel legítimo da CPI, que é de aprofundar nas investigações e fazer o caminho do dinheiro, seguir o caminho do dinheiro, saber o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, recursos que foram desviados, né? Desviados de finalidade e muitas das vezes há casos, inclusive esse caso do consórcio Nordeste, que me parece estarmos diante de um flagrante caso de corrupção. Nós queremos investigar com profundidade. Lacombe, é a primeira vez na história mais recente da República que nós temos um governo federal que não se opõe à investigação, pelo contrário, quer que investigue, abre tudo. Por exemplo, eu vou inclusive apresentar um requerimento ainda hoje, pedindo que a CPI compartilhe todos os documentos, todo o levantamento que está sendo feito sobre essa questão da Covaxin com a CGU, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, porque por parte do governo não há nenhum movimento
nenhum interesse que não se investigue. Nós queremos que investigue tudo e com profundidade, porque a única coisa que nos interessa é justamente a verdade e a proteção do patrimônio público, dos recursos públicos, diferente dos governos passados, que tentava colocar panos quentes, encobrir tudo, impedir investigação, exatamente como faz os representantes do governo passado agora com relação aos estados, municípios e o consórcio Nordeste. Não querem investigar. O governo do presidente Bolsonaro quer a investigação, doa em quem doer. E se tiver, infelizmente, se em algum momento aparecer alguém que tenha feito algo fora da lei, vai ser responsabilizado por isso. Não terá, de maneira nenhuma, a nossa defesa. E eu nem citei os 14 investigados, né? A gente deve ter uma prorrogação da CPI, provavelmente, já que tem esse G7 aí trabalhando para isso, né? A gente tem 14 investigados, a CPI está lá nem na metade ainda, é algo inacreditável. Senador, uma informação, nós já batemos nosso recorde de visualizações simultâneas ao vivo no YouTube, já passamos de 20 mil visualizações aí, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o programa pelo YouTube. Amanda. CPI está ficando mais famosa que o Lázaro, viu, senador? Porque a gente começou falando do Lázaro, migramos para a CPI e a audiência só fez aumentar. Senador, na esteira do que o senhor estava dizendo anteriormente, que o governo vai investigar, doa quem doer, mas essa investigação está começando agora, no final de junho, porque o presidente Bolsonaro disse que ia pedir para a PF investigar o contrato da Covaxin, mas a denúncia foi feita pelos irmãos Miranda no dia 20 de março e o senhor mesmo relatou que ele só levou isso internamente para o Pazuello, que já estava, aliás, de saída do Ministério, porque ele saiu, salvo engano, no dia 23 de março, então foi um tempo muito exíguo. E tem outra parte aí muito incômoda para o governo, que é essa suposta menção do presidente Bolsonaro ao líder Ricardo Barros. O presidente Bolsonaro não desmentiu publicamente que teria falado no líder Ricardo Barros como alguém, segundo Luiz Miranda, supostamente interessado nesse rolo. Então, como é que isso fica politicamente? Porque o presidente Bolsonaro casou com o Centrão, né? E o Ricardo Barros é um dos expoentes do centro político. Então, qual é a repercussão política também nesse caso do Ricardo Barros tão enredado aí nessa trama? E ainda tem a tal da Belcher farmacêutica, né, com a vacina Cancino, que parece que o G7 também quer investigar, que ficava no reduto eleitoral, fica no reduto eleitoral Maringá do líder Ricardo Barros. Olha, Amanda, do Centrão, veja, o presidente não podia se associar, né, à esquerda, ele tinha que se associar aos partidos de centro e aqueles que são de direita, para poder ter governabilidade. Você não governa o país, né, sem ter apoio no Congresso Nacional para votar as matérias. Dificilmente o governo, com o perfil que tem, teria o apoio do PT, PCdoB e outros partidos de esquerda. Então ele, aliás, não só esse governo, todos os governos anteriores tiveram que ter esses partidos que correspondem aí ao centro da geopolítica para dar sustentação. É isso. Agora, com relação à questão da denúncia, veja, no dia 20 é que foi feito todo essa situação foi criada. De lá para cá, na quinta-feira foi o primeiro momento. Na segunda-feira, a empresa é notificada, terça e quarta, todo o processo é saneado. Todas as pendências são superadas, são pendências formais. Falaram aí num superfaturamento, numa coisa de 1000%, foi o maior fake news dessa pandemia. O maior fake news. E, infelizmente, muitos veículos de comunicação, e nas redes sociais, não vou nem mencionar, compraram essa ideia fraudulenta. Porque nunca houve esse superfaturamento. Porque as 300 mil doses que disseram ali, na verdade, eram 3 milhões de doses. Porque imagina você botar no braço de algum brasileiro 5 ml de vacina. Porque é isso que está na nota. 5 ml de vacina. Então, 5 ml são 10 doses. Vezes 300 mil, 3 milhões. É fácil fazer o cálculo, a matemática. A oposição não sabe muito, mas é fácil de fazer. Então não teve superfaturamento. Com relação a outro tipo de suspeita, se é que tem, para fora do processo, que se apure, que se investigue. Eu não sou contra investigar e o governo também não é. Agora, com relação ao presidente, se o presidente, Amanda, tivesse mandado essa situação para a Polícia Federal naquele primeiro momento e tivesse ido para a live de quinta-feira dele, para poder denunciar. Sabe o que a oposição estaria fazendo hoje? Acusando o presidente Bolsonaro de ter promovido um boicote à vacina para impedir a compra de vacina. Porque eles iam olhar para esse mesmo processo e iam dizer assim, só são erros formais, o presidente não quer comprar vacina. Como o presidente acionou o chamado controle interno da administração, então fazem a acusação de forma inversa.
Então, eu lamento isso, mas não vejo nenhuma consistência nessa acusação baseada nesse processo. Agora, vamos investigar. Inclusive, ouvir, né, o ex-ministro, né, o irmão do senador Renan Calheiros, o deputado Orlando Silva, que foi quem apresentou essa emenda. Por que apresentaram? Na minha visão, todos queriam mais vacina, inclusive os da oposição. Agora, outro aspecto, em relação ao preço. 15 dólares. Essa vacina lá, para os hospitais privados da Índia, custa cerca de 16 dólares e 80. O Brasil comprou abaixo. Agora, há uma semana, o Butantan ofereceu para o Brasil mais 1 milhão de doses da Coronavac. Eu estou com a carta aqui. Você sabe qual o valor da Coronavac oferecida agora recentemente para o Ministério da Saúde? 16 dólares. Bom, certamente que a comissão diretora da CPI vai dizer para o governo não comprar essas 1 milhão de doses da Coronavac, porque está com o preço acima. Então, não vamos comprar. O G7 da CPI não quer que compre. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas narrativas, porque se num momento a narrativa parece ser algo politicamente acertado, num outro momento ela vai justamente contra aquilo que você está pregando. Os mesmos que defenderam celeridade lá atrás, agora estão acusando o governo. Silvio. Pois é, senador, o Lacombe acabou de citar, por exemplo, que deve funcionar por 180 dias a comissão, porque são 90 prorrogáveis, né? Importante a gente lembrar que quem está pagando o funcionamento dessa CPI patética, né, às vezes indecente, inclusive no trato com médicos sérios, somos nós, né? E não custa barato o funcionamento dessa CPI. Mas, senador, já está muito claro desde o primeiro dia que o follow the money, né, que ir atrás do dinheiro nos estados, não vai ser possível levar determinados governadores para a CPI. Aliás, tem até o pai de um governador aí que acho que apareceu no máximo uma vez durante as sessões, porque nunca apareceu lá, do Pará, no caso. Não é possível, são 3, 4 senadores governistas ali, o senhor inclusive. Não é possível pegar esses sigilos, fazer um trabalho, um parecer paralelo, fazer uma investigação paralela para mostrar onde roubaram o dinheiro lá nos estados? Silvio, você abordou um ponto que está justamente no nosso radar, porque por mais que eles disseram não pode convocar governadores, nós temos os documentos que foram enviados pelos estados e municípios e que estão em posse da CPI. Nós estamos olhando para esses documentos, porque é dinheiro federal. Eu divirjo da posição do Supremo Tribunal Federal, embora é quem tenha a palavra ali para dizer o que pode e o que não pode em relação à competência, mas veja, tem dinheiro federal, tem competência federal para investigar. Como que a Polícia Federal pode investigar, Tribunal de Contas da União pode investigar e o Congresso Nacional, que tem o poder de controle, não pode? Isso é uma contradição sem precedentes no Brasil. Então, nós vamos fazer o dever de casa nessa investigação e vamos oferecer, certamente, um parecer, um voto em separado, apontando para tudo isso. Com relação à questão da prorrogação que o Lacombe falou e você reforça agora, veja, eu acho que até haveria ambiente para se propor a prorrogação com uma investigação alargada, levando em consideração estados e municípios. Agora, para ficar rodando em circo e fazendo aí apenas palanque eleitoral, pré-eleitoral na CPI, eu não sei, assim, eu acho que o Brasil já cansou desse circo armado pela oposição. Nós temos condições de fechar o relatório, se ficar em cima do governo federal. Se tiver que ir para estados e municípios, aí sim eu entendo que há elementos, porque a demanda por busca de informações, de evidências, aumenta. Mas para eles conseguirem fazer a prorrogação, eles têm que pegar apoiamento, assinaturas de um conjunto de senadores, de pelo menos 27 senadores, e ter novamente o ok do presidente da casa. Senador, muitíssimo obrigado. Constantino, você reclama com o Java, nosso editor, tá? Por favor, eu queria passar para mais uma pergunta do Constantino, mas nosso tempo está super apertado. Senador Marcos Rogério, o senhor está sempre convidado a participar aqui do programa, já que tem esse G7 dominando a CPI, aqui a gente abre espaço para o G4 aí, para o senhor, Luiz Carlos Reis, Jorginho Melo, o senador Girão, fique sempre à vontade para participar do programa. Queria muito ter falado do passaporte sanitário, só me desculpa, eu sou contra, mas isso fica para o próximo programa. Muitíssimo obrigado, tá? Boa tarde ao senhor. Votou de simbólica. Como é que é? Desculpa. Não, eu também sou contra. Foi votado simbolicamente e acabou contabilizando o nosso voto. Mas depois fui ver o que era. Tem uma posição contrária.
Ah, que bom. Fico feliz de saber, senador. Muitíssimo obrigado, então. Boa tarde ao senhor. Tudo de bom, tá? Até a próxima. Até mais.